Estamos começando mais um episódio do podcast Propósito. Esse é o nosso podcast, o episódio número 20 já. A gente está na segunda temporada e hoje temos uma convidada super especial. Lembrando que todo podcast ele foi criado pensando em dar voz aos meus mentorados, alguns dos meus mentores e também meus parceiros de negócio. Essa é a principal ideia. E hoje a gente está aqui mais uma vez cumprindo esse propósito e trazendo uma pessoa que eu admiro bastante, que é a doutora Sayuri, médica e terapeuta integrativa. Obrigado por disponibilizar teu tempo para estar aqui com a gente, para fazer essa conversa e levar muita saúde e uma visão diferente para quem está nos assistindo no YouTube ou nos escutando no Spotify também. Eu que agradeço pelo convite, é uma grande alegria falar um pouco mais do que eu faço, o que é diferente e como que isso pode impactar na vida das pessoas de forma positiva. Eu já queria começar desse diferente, porque quando a gente tá numa conversa e fala, eu sou uma médica, né, e a minha visão é mais terapêutica, integrativa, as pessoas já sabem exatamente o que você faz ou elas ficam assim com aquela nuvem na cabeça, meu Deus, o que será que essa médica tem para me entregar? Normalmente eu tenho que explicar. Como eu também sou especialista em ortopedia, é fácil quando falar, eu sou ortopedista, a pessoa já sabe o que o ortopedista faz. Sim. Mas quando falar, eu faço medicina integrativa, trabalho com terapias integrativas, realmente é uma vírgula que aparece, assim, e eu tenho que explicar um pouco mais, sempre. E para quem tá chegando agora, né, que vai estar no início desse 20º episódio aqui no YouTube e no Spotify, o que essa pessoa pode esperar dessa nossa conversa para entender assim, peraí, será que medicina integrativa é para mim? Isso é para quem, né? Que medicina é essa? É uma área que vai focar na pessoa de uma forma bem geral mesmo e não simplesmente na doença. Então, não vou olhar para a dor de cabeça, a gente vai olhar para o dono da dor de cabeça. E o que tem na raiz, as raízes para que gere essa dor de cabeça. Então, o resumo é esse, é um olhar integral, como o próprio nome já diz, do ser humano, da parte física e das questões mais sutis, a parte energética, a parte emocional, que tudo isso está relacionado com as queixas. Sim, e é bem comum, principalmente para quem sai de um conhecimento tradicional e básico, entender que quando tá doendo o meu estômago, não é simplesmente tomar um remédio para dor do estômago. Eu preciso entender qual foi aquela causa, por que tá acontecendo, de onde que tá vindo, entender com mais profundidade, é isso, não? Eu sempre dou um exemplo assim, você tem dor de cabeça e toma dipirona. Aí você tem dor de cabeça todos os dias, aí você toma dipirona todos os dias. E aí a pessoa pode chegar a uma conclusão, será que o meu corpo está com carência de dipirona? E é por isso que eu estou com dor de cabeça? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Sim. Você não está com carência de remédio e por isso você tem que tomar todo dia. E só que a gente faz isso de forma tão automática, o fato de ter um problema e medicar com um remédio e seguir isso de forma contínua, que isso parece até que é normal, mas não é normal. E aí eu venho dizer que não é normal, por exemplo, ter dor de cabeça todo dia e simplesmente tomar remédio. Aí, por que você está com dor de cabeça? Aí são as perguntas que daí nós vamos, de forma bem personalizada, descobrir o motivo do problema daquela pessoa. Porque você pode ter dor de cabeça porque está intoxicado de alimentos, de metais, de outras coisas. Outro pode ter dor de cabeça por excesso de estresse. Outro está com problema de vista. Outro tá tomando pouca água, está desidratado. Enfim, tem tantas causas. Ou pode ser algo muito grave, um tumor no cérebro, né? Então, tem muitas causas. A gente simplesmente, eu falo, joga panos quentes, né? Coloca ali o remédio e não vai trabalhar e acha que isso é normal. Você está sempre com a tua queixa e remediando ela. Isso é o mais comum. Muito bom. Vamos lá. Essas dores que a gente trata, as pessoas, a gente trata muito como comum, só que não é normal. A gente tem que saber essa diferença, né? É comum, mas não é normal eu estar olhando e todo dia me entupindo de... É muito comum, por exemplo, é comum as pessoas estarem... as mulheres estão menstruando muito mal, por exemplo. Então, é comum mulher ter cólica, muita TPM, enfim, aquela menstruação chata. É mais comum do que a gente imagina.
Só que não é normal. E aí, por ser tão comum, as pessoas acham que é normal e aceitam que eu todo mês tenho que tomar remédio para cólica. Que todo mês eu tenho. Ou então vou lá e uso um anticoncepcional para mascarar o problema. Para jogar mais uma vez ali a sujeira para baixo do tapete. Então, isso é contínuo em todas as áreas. E aí, eu não venho dizer que eu sou contra remédio, mas sim contra só tomar remédio. Então, você vai usar o remédio para dor e, ao mesmo tempo, você vai fazer os ajustes necessários para que essa dor vá embora e não aceitar simplesmente o remédio. Isso para tudo, para doenças físicas e também para questões emocionais. Sim. No caso, depressão, ansiedade, que muitas pessoas estão só tratando com remédio e não estão fazendo o tratamento das causas reais. A nossa saúde, a gente percebe que ela está muito afetada com o nosso novo modelo de vida, celular, alimentação, o estresse, a rotina diária, os ambientes que a gente está. E antes de aprofundar nessa parte que eu estou comentando aqui agora contigo, que eu entendi pela tua resposta, que isso provavelmente influencia e a gente já chega lá, mas eu quero saber de onde que deu o teu despertar, porque primeiro foi um movimento da pessoa, da Sayuri, né, que depois chegou na doutora Sayuri, para que possa falar, peraí, da ortopedia eu vou ter uma visão mais integrativa. Então, eu não vou, sei lá, apenas consertar ossos, mas eu também vou consertar vidas, talvez. Como que foi essa virada de chave para tu falar, eu tô saindo de um momento onde eu tô mais ali remediando e ajustando algo que já aconteceu, do que, quem sabe, olhar para um todo, né? Olhar para essa evolução da tua vida, já que a gente tem um presente, né? Que é tanto da medicina, quanto de tecnologia, quanto várias outras coisas, que é o aumento da nossa longevidade, né? Principalmente quando a gente olha no último século, quanto que aumentou essa expectativa de vida. A gente tem basicamente 100 anos ali no início do século anterior, né? 1930, mais ou menos, a expectativa era 34 anos. Né? E a gente está falando de uma expectativa, a gente está gravando esse podcast agora em Santa Catarina, né? É uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, e a gente tranquilamente, é normal a gente encontrar pessoas de 80, 90, 100 anos, né? Minha avó está completando 90 agora, super lúcida, então a gente ganhou um presente da vida, que não é só um presente, né? Nada cai do céu assim, simples, é isso. Mas como que eu também vou tratar de tudo isso? Então eu fiz duas perguntas em uma, né? Da onde que saiu esse teu despertar? E a importância desse despertar para uma saúde, dado que a longevidade agora, eu posso viver 100 anos, mas eu quero viver 100 anos bem, né? E não abaixo de remédio. Então conta um pouquinho para nós. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, não só proporcionar mais anos de vida, mas vida aos anos, né? E essa coisa de dar vida aos nossos anos de vida, né? Com qualidade, que é a longevidade saudável. E esse meu processo, o meu despertar, ele veio com certas dores, porque eu não estava confortável naquele lugar. Eu achava que eu poderia fazer mais, mas eu não sabia o que era esse mais. E me deixou numa situação muito de conflitos internos. Então, eu achava até que eu estava em depressão. Chegou nesse nível, assim, porque eu estava muito insatisfeita com o que eu estava fazendo. Eu achava que era pouco, que tinha algo a mais, eu não sabia. E eu não sabia o que eu não sabia, sabe? Então, me gerou aquela, tipo, uma crise mesmo, existencial, onde eu não queria mais ser médica. Então, eu cheguei nesse ponto de não querer mais ser médica. Os meus pais trabalham com agronegócio, planta arroz, então eu falei, eu vou pro mato, vou plantar eu vou pra lavoura, vou pra fazenda, e daí veio tudo isso, né? E aí eu tava até contando agora há pouco pro Mac, que teve um dia que eu falei, tô em depressão, e eu me diagnostiquei com depressão, e eu tomei um comprimido de fluoxetina, né? E que foi o primeiro remédio pra depressão da história, né? Sim. E tomei. E eu tive todos os efeitos colaterais. Eu passei muito mal. E aí entendi. Aí eu falei, gente, eu passei tão mal, eu acho que não é esse o caminho. Não é simplesmente jogar um remédio, fingir que tá tudo bem e tocar
tocar o barco, né? E aí foi quando eu comecei a buscar respostas. E aí eu tive acesso a um conteúdo de medicina integrativa, me inscrevi lá, me chamou a atenção um treinamento do Dr. Ítalo Rachid, que foi um dos meus grandes mestres. E aí eu fui a São Paulo fazer essa imersão de 6 dias. E realmente eu saí de um mundo e entrei em outro, sabe? Foi uma expansão muito grande de consciência para dentro da medicina, né? Dentro do que eu fazia. E essa semana mudou minha vida, porque eu comecei a entender melhor como o meu corpo funciona, o que está atrapalhando a funcionar. Enfim, eu comecei a entender de fato o que medicina eu estava procurando. E eu sempre digo assim, eu não estou desmerecendo o que eu fazia antes, mas simplesmente eu acho que, sabe, aquele prazo ali deu e eu precisava desse algo a mais. E aí a minha história na ortopedia foi mudando. Eu fui saindo dali e fui entrando para esse novo universo que é a medicina integrativa. E isso realmente mudou primeiro a minha vida, a vida dos meus familiares e hoje a vida das pessoas que buscam o tratamento, né, dos meus pacientes. Então foi essa história desse processo de transição que que já acontece há 10 anos, né? Tu falou sobre expansão da consciência. Isso ficou martelando aqui agora. Eu acho que nem consegui escutar depois do que tu falou sobre expansão da consciência, porque eu falei, caramba, quantas vezes, né, que eu e quem tá aqui nos assistindo ou nos escutando, a gente já teve a oportunidade de escutar um profissional que é uma das profissões mais bem reconhecidas do planeta, né? O quanto que é importante e impacta na vida de todos nós. Porque se a gente olhar a pirâmide de Maslow, né, todas as necessidades básicas, né, depois que a gente sai ali do primeiro momento de um teto para dormir, uma água para tomar, mesmo assim, em todos os momentos a gente está na saúde. Todos os momentos a gente está falando sobre saúde. Claro, saúde, sobre segurança, sobre me sentir protegido, beleza. Mas em todos os níveis a gente está falando de segurança. Está falando de saúde. E aí, quantas vezes a gente teve a oportunidade de, sei lá, de sentar com um médico, entender, ou de perguntar para esse médico, igual a gente está tendo a oportunidade aqui agora de falar contigo, de falar, cara, esse meu médico aqui tá preocupado, olha só, ela falou que teve uma expansão da consciência. Porque normalmente quando eu tô falando de expansão da consciência, eu tô falando de talvez olhar para novos horizontes, perceber novas coisas, perceber novos movimentos, entender o que acontece mais a fundo, não que a medicina tradicional não olhe mais a fundo. Mas quando eu falo assim, cara, eu tô abrindo a minha mente para olhar um todo, algo mais completo, algo que vai ser mais complexo, algo que vai ser mais desafiador para a medicina, para a médica e até para explicar para o paciente, para entender, olha, a gente tá entendendo, estudando e acompanhando algo muito mais profundo. Eu não vim aqui apenas fazer uma operação. E, de novo, não desmerecendo o outro processo. Mas um processo mais integrativo, como está dizendo o nome, depende dessa expansão do profissional, né? E como que é essa expansão no meio dos médicos? Será que é bem-vindo ou ainda tem algum preconceito do tipo, pá, peraí, o que essa expansão da consciência tem de científico ou não para que eu possa abandonar os meus 10 anos de estudo aqui com o livro? Não é abandonar, mas trazer algo a mais, né? Realmente tem resistência, porque a gente na faculdade aprende muito assim, a pessoa chegou com esse problema e a gente vai dar isso para resolver o problema, né? No meu caso como ortopedista, chegou ali, vamos dar um remédio, vamos dar relaxante muscular, vamos dar corticoide, vamos dar anti-inflamatórios, tem que operar, a gente vai operar, enfim. Então é tudo muito aqui, agora e sem questionar muito, principalmente na questão das doenças crônicas, o que veio antes. Então, partindo do princípio, que isso ficou muito claro para mim, que nada acontece ao acaso. Então, quando você tem uma doença, é simplesmente a forma de manifestar do teu corpo, mas ela não surgiu do além, ela não surgiu do nada. Ela foi fruto de uma construção do teu ambiente interno, físico, mental,
energético. Então, você vai construindo. Da mesma forma que nós construímos coisas muito boas, nós também podemos construir doenças. E eu entendi isso. Isso ficou muito claro, por isso é tão importante fazer esse link do corpo com as questões emocionais. Então, se você está num nível de estresse, de preocupação, de tristeza, isso com certeza vai afetar as tuas células, vai afetar primeiro o teu sono, por exemplo. Aí vai mudar a tua imunidade, aí já muda a tua energia, porque se você não dorme bem, o sono é uma chave muito importante. Sim. Então, começa a ver aquela cascata de eventos, né, que não acontece do além. E aí, de repente, essa pessoa que vem de questões emocionais já bem desagradáveis e desafiadoras, ela vai chegar comigo com enxaqueca, com problemas digestivos, com dores, com desconfortos. Isso dali é como se fosse a reta final da historinha. A historinha não começou com o desconforto. E é por isso que a gente vai trabalhar as raízes do problema. E a gente sempre quer colocar um culpado, né? Isso. Eu tô assim por conta disso. O culpado da minha dor é porque eu comi isso. É porque, sabe? E não é só uma coisa. São várias coisas. Por isso que uma árvore não tem uma raiz, ela tem várias raízes, né? Muito Então, bom. tudo que a gente vai construir, de certa forma, eu vou falar, dá trabalho. Você construir saúde e longevidade dá trabalho. Dá, claro que dá. Tem que... Mas também dá trabalho construir um diabetes. Dá trabalho construir uma doença autoimune. E as pessoas estão construindo de forma inconsciente. Óbvio que ninguém escolhe, mas você está construindo, dependendo de como você está, que ambiente você está proporcionando para o teu corpo, você está construindo. Sim. Escolhe, talvez não de maneira consciente, mas inconsciente acaba escolhendo. Eu costumo dizer que eu já fiz alguns posts sobre isso na minha rede social, falando sobre escolha o seu difícil. É difícil ter uma vida saudável? É. Só que é mais difícil ter uma vida não saudável. Por que é difícil ter uma vida saudável? Porque é desafiador você acordar cedo, você tomar um bom banho, você de repente fazer, sei lá, seu jejum, ou quem sabe fazer aquele café saudável. É desafiador você separar talvez os teus primeiros 30 minutos por um momento de espiritualidade, o teu momento de oração, de conexão contigo e com Deus, ou né, com as tuas crenças. Também é desafiador você sair dali, estudar a primeira 1 hora do dia de algo técnico, algo importante para a tua profissão. E aí você sai dali, a gente sabe a importância do marketing, e aí você gravar os primeiros vídeos, os seus stories, e contar para as pessoas, e gerar conexão e humanização. E depois você entregar excelência para todos os seus clientes e todos os seus parceiros e funcionários, colaboradores, durante o dia inteiro. Aí tem o seu cônjuge, tem a sua casa, aí você volta daquela fome, é mais rápido às vezes comprar uma comida não saudável, mas de novo, eu vou lá atrás de um alimento saudável, depois eu vou pro CrossFit, ou pra musculação, ou pro yoga, e você faz a sua dinâmica. Tudo isso é desafiador, porque exige uma disciplina, sabe? Tem que ter uma intenção de saber, cara, onde que eu quero chegar para eu não desistir desse processo. Eu saber valorizar e apreciar esse caminhar. Porque senão eu vou para um outro caminho. Beleza, aqui tá o preço. Beleza. E qual que é a resposta desse preço? É uma vida saudável, com mais longevidade, com mais energia, com mais disposição. Então, eu paguei um preço para ter essa vida. Só que existe um outro preço para ter outra vida, que é acordar tarde, que é começar o teu dia pegando o celular e rodando ali o feed e olhando várias mensagens, né? A galera reclamando ou ligando num jornal. Já experimentou ligar num jornal, doutora Sayuri? E você vê tantas mortes, assassinatos, a pessoa que deu o golpe, o jogo do tigrinho, né? Ontem saiu nos jornais que uma influencer famosa no Brasil foi presa, porque daí tem jogos de azar. Ela esteve envolvida em estava lá chamada, 2 bilhões de reais em desvios. Então, assim, tu pode começar o dia assim. Ou, então, cada um tem um preço. Como que vai ser essa saúde? Aí você vai ficar no sofá você não vai fazer sua alimentação direito, vai comer qualquer coisa. Um sinônimo de que a vida está indo para o lugar errado é quando você acorda atrasado, pega qualquer alimento, enfia na boca e sai correndo pro elevador. Tem coisa errada. Tem um preço.
E aí, quando o seu neto chegar e você precisar jogar esse teu neto lá em cima no parquinho de diversão e você não conseguir, tá aí a resposta. Já travou, já se Já trava travou, todo. se trava todo. Então, escolha o E seu vai tomar um difícil, remédio. e aí vai tomar um remédio e não resolveu. Então, quer dizer que tem um passo mais para trás. Você falou algo ali, vamos ver se eu consigo relembrar as palavras. Você falou assim, preciso cuidar do meu físico, do meu energético e do meu espiritual. Talvez foi assim que você falou. Como que eu consigo prestar atenção em tudo isso, Sayuri? O que é o físico, né? É o dormir cedo, é um colchão saudável, é um travesseiro saudável, é uma água que não vai ter tanto disso ou tanto daquilo, o que eu vou escolher? É a minha atividade física. E aí, quando eu olho para as outras questões, o que é, né? É estudar sobre isso, é ter um bom médico para acompanhar. E aonde que entra o espiritual? E aonde que entra a genética? Como que a gente poderia olhar? Tem uma ferramenta do coach que fala que é a roda da vida. E ela olha lá, saúde, Sim, dinheiro, sim. relacionamentos, o teu trabalho, hobby, lazer, espiritualidade. Então, ele tem lá 12 áreas da vida. Essa é uma ferramenta bem famosa de desenvolvimento pessoal, né, no mundo inteiro. Como seria essa roda da saúde? Sabe? Tipo, eu vou olhar tanto para físico, eu vou olhar aqui pro lado espiritual, eu tenho que olhar para genética ou não importa, ou importa sim, porém eu não posso colocar toda a culpa nela. Como que seria essa roda da saúde? O que é importante para ter longevidade, vida com qualidade, mais anos com qualidade, disposição, energia, tá no meu potencial máximo, né? Se eu estou vivendo mais até os 100 anos, e se hoje os 40 são os novos 30, então, como que eu vou ter uma vida, eu que tenho 40, nós que estamos aqui no 40, como que a gente vai ter uma vida disposta como se a gente tivesse 30? Porque muda bastante, né? Quando faz 20 é uma energia, quando faz 30 é outra, quando faz 40 é outra, 50 é outra. Então, como que é essa roda da vida? Para eu olhar nessas principais questões, para que eu possa ter uma vida no meu máximo de potência. Na realidade, essa roda da vida, ela vai se aplicar para a medicina integrativa também, porque tudo vai influenciar na tua saúde de forma positiva ou negativa. Se você não tá legal no teu relacionamento afetivo com tua esposa, com teu marido, isso vai influenciar na tua parte emocional e vai influenciar no teu corpo. Então, tudo tá ligado. E é claro que eu não vou ter uma fórmula mágica para resolver todos os problemas, todos os pontos da tua roda da vida, Sim. né? Mas eu vou focar bastante na parte física e eu sempre converso muito sobre como que está a parte emocional, como que a pessoa está se sentindo. Porque se eu estou me sentindo o tempo inteiro triste, as minhas células sentem isso. Se eu estou o tempo inteiro com raiva, indignado, revoltado com coisas que aconteceram ou estão acontecendo, as minhas células sentem isso. E esses dois exemplos são os que mais vão dar a questão do medo, que vai gerar ansiedade e vai dar os problemas no estômago, e a raiva, indignação, injustiça, essa sensação de revolta, que vai para o fígado. E eu pego muito esses dois casos, né? Pessoas com gastrite, com azia, com refluxo, com intoxicações hepáticas. Então, o nosso emocional, ele vai interferir, e daí, o que mexe com o nosso emocional? Todos os aspectos da nossa vida podem, se a gente deixar, a gente vai ficar intoxicado energeticamente, emocionalmente o dia inteiro. Porque a gente vai se estressar no trânsito, porque eu vou me estressar com o filho, eu vou ficar com raiva disso, daquilo, então, no trabalho, enfim. Então, os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, eles acabam vindo para as nossas células. E o grande desafio é você realmente focar onde é mais fácil controlar. Porque é difícil você não ter raiva. Sim. Eu não vou ter raiva, não vou ter medo. É bem complicado você Exato. colocar esse comando para você. É natural que essas emoções apareçam aqui, elas venham. E aí, por isso, a gente vai não só focar nas terapias, né? Então, eu sempre tenho parceiras que vão trabalhar a que o meu paciente lide melhor com essas emoções, para elas não ficarem ali te intoxicando. E, por outro lado, eu posso controlar mais o que eu como. Isso. Como que eu estou cuidando da forma física. Então, isso já é muita coisa. Quando eu busco um trabalho terapêutico para eu melhorar a minha relação com essas emoções, como eu estou lidando com isso,
e associado ao exercício físico, a uma dieta saudável. Aí eu trabalho muito com processos de desintoxicação das células. Então, se o teu corpo está mais limpo, mais equilibrado, e você tem um manejo melhor das tuas emoções, isso é o grande segredo, que é o grande desafio de ter longevidade saudável e energia, e imunidade e vitalidade. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão muito... Eu chamo de pessoas mimadas, eu uso bastante esse termo para os meus pacientes. Falei, não seja uma pessoa mimada, um adulto mimado. O que é o adulto mimado? É aquele que faz tudo de estímulos ruins e quer tudo de bom, né? É a pessoa que não quer estudar, mas ela quer passar na prova. Ela não quer ir para academia, mas ela quer ter o corpo que ela tem como ideal, né? Então, isso é pessoa mimada. Eu não quero fazer dieta, mas eu quero ter saúde. Eu não quero... Enfim, você não quer fazer o trabalho. Aquilo que você falou. Que dá trabalho. E aí, você não tem o resultado. Então, não ser mimado, acho que é o primeiro passo para ter uma resposta positiva. Acho que a gente está falando aqui, a resposta positiva é construção de saúde. Construir longevidade saudável. Então, na verdade, é tudo, né? É tudo do que a gente falou. E parece que fica muito difícil, porque são muitos aspectos, né? Quantas vezes ao dia eu posso me estressar, posso me chatear, né? Então, é o grande desafio da vida. Por isso que é importante as escolhas que a gente faz e o ambiente que a gente vive. Porque se eu tô num ambiente que ele é um ambiente estressante, tem que saber o quanto que eu me permito estar naquele ambiente. Eu já estive em ambiente estressante todos os dias e eu decidi sair. É claro que não é tão simples assim tomar essa decisão, mas eu decidi sair. Eu falei, cara, esse ambiente eu não quero pro resto da minha vida, eu vou morrer com 50 anos. Então, aquele meio tava me deixando sem saúde. Então, é uma opção que eu, Eduardo, fiz em determinado momento da minha vida. Então, troquei. Não tô falando que eu fui pra casa dormir. Não, trabalho mais. Porém, com menos estresse, com mais qualidade. Então, mudou. Mudou essa decisão consciente de me desintoxicar de determinado ambiente, né? Assim como tem as outras influências, né? Influência dos amigos, né? Dos meus colegas de trabalho. Então, onde eu estou inserido, né? As pessoas são menos saudáveis, tem a tendência também a ser menos saudável. Sim. Então, também tem que cuidar disso, né? Na realidade, é um desafio você fazer diferente do que a maioria faz, né? Então, se você quer ter uma alimentação mais saudável, isso a maioria não faz, então é um desafio. Você, agora eu não quero mais beber, é um desafio. Então, fazer diferente é realmente um grande desafio. Só que você tem um resultado que essas pessoas também não vão ter. Sim. Você vai ter esse a mais, você vai ter um plus ali no que quer que você esteja buscando. Se é o resultado financeiro, se é o resultado de saúde, se é o resultado de qualidade de tudo isso. Então, tem o preço. Tem o preço, mas tem o resultado. Então, como você tinha falado, dá trabalho de qualquer forma. Então, acho que eu escolho ter o resultado bom, fazer o esforço para ter o resultado bom. Isso já é uma escolha minha. Porque isso é uma coisa interessante de trazer aqui, porque eu já fiz o meu mapeamento genético e eu tenho mutações genéticas que me predispõem a ser obesa, que me predispõem a ter diabetes, hipertensão, entendeu? Essas 3 coisas eu tenho aqui, como se eu tivesse a receitinha pronta. Tá ali. Tá ali. Só que a receita não é o prato pronto, né? Quando você pega lá um livro de receita, você tá vendo como que tá ali. Exato, você colocar mais sal, Não, menos você sal. tem que comprar os ingredientes, você tem que fazer, você tem que ter o empenho em fazer a receita virar o prato para você comer, né? Claro. Então, as minhas mutações genéticas são essas receitas, vamos dizer assim, receitas ruins. Então, eu não vou fazer o movimento de executá-las, né? Então, o que significa isso? Que a minha genética não define o meu resultado. Ela não é uma sentença. A genética é uma tendência. Boa. Então, poderia repetir essa frase pra gente gravar bem? A genética não é uma sentença. A genética é uma tendência. E por que isso? Porque eu tenho uma tendência, que é a receita. Eu tenho um potencial daquilo ali se manifestar, mas eu não preciso. Entendeu? Então, eu não vou manifestar.
Eu não vou ser hipertensa, eu não vou ser obesa, eu não vou ser diabética, eu já escolhi. E por que eu escolhi isso? Porque eu acordo cedo, eu faço minha yoga, eu vou fazer os meus treinos de fortalecimento, vou comer coisas que combinam e que são bem-vindas para o meu corpo, vou dormir cedo, tenho suplementações de limpeza, faço todo o meu processo para que esteja equilibrado, para eu não manifestar isso daí, né? E não só é poderoso para eu prevenir, porque essa é a melhor forma de prevenção, como também de curar. A pessoa já está diabética? Dá para reverter? Dá. Fazendo o quê? Exatamente essas mesmas coisas que eu faço para prevenir. Né? Tá hipertensa? O que ela vai fazer? As mesmas coisas que eu estou fazendo para prevenir. Então, é um caminho que é sempre muito bom. Então, essa prevenção, fiquei até refletindo sobre isso aqui, né? Vamos ver. Essa prevenção, ela tá mais ligada, a prevenção para minha saúde, para minha potência. Então, ela tá mais ligada a esse ambiente que eu escolho estar, a um novo modelo de vida que eu escolho executar e viver, do que a gente comumente escuta de que prevenção é ir lá fazer um exame uma vez por ano. Isso gera muita confusão, e é uma coisa que as pessoas têm que prestar muita atenção, que exames diagnósticos, eles são sim importantes, mas eles não previnem, eles fazem diagnóstico precoce. Então, eu vou lá e peço, Eduardo, você vai fazer um ultrassom de tireoide. E aí você traz tem um nódulozinho, tudo mais. Ou então, não tem nada. Beleza. Só que como é que eu vou cuidar da minha tireoide? Eu preciso desintoxicar metais, eu preciso ter uma dieta saudável. Tudo isso vai cuidar da minha tireoide. Não é o exame. É que nem mamografia. Mamografia não faz prevenção, faz diagnóstico precoce. E aí eu sempre brinco falando assim, se fizesse prevenção, então vou fazer uma mamografia por mês. Então, a mulher que faz uma mamografia por mês, ela está mais protegida do que a que faz uma só? Não. O que vai realmente proteger? É o que ela escolhe fazer de hábitos. O que eu como eu durmo, enfim, tudo aquilo que a gente conversou. Vou pedir para tu reforçar isso aqui para nós. Se tu quiser até contar isso para a câmera, porque depois a gente vai fazer um corte disso, provavelmente, para a galera que está assistindo a gente. Eu achei bem interessante esse assunto agora. Se tu conseguir contar para nós, sei lá, em 1 minuto, tipo, a diferença, então, que a gente tá falando de prevenção ou de exames precoces. É isso? Então, relembra para nós quais são a principal diferença desses dois pontos. Os exames diagnósticos, eles são muito importantes. Porém, para fazer diagnóstico precoce. Ele não vai prevenir. O que previne de fato é o que você escolhe fazer ao longo dos teus dias. São as tuas escolhas. O que tu tá escolhendo pro teu corpo, pra tua mente, é teu pensamento, é teu exercício físico, teus alimentos. Agora, se você for fazer exame todo mês, e não mudar o estilo de vida para coisas boas, para estímulos bons, você não tá prevenindo nada. Então, as pessoas falam assim, eu já tô com o dever de casa cumprido, fiz o meu check-up do ano. Partiu bar beber. Partiu não comemorar. Partiu. Vamos comemorar, né? Então, fazer o check-up anual, ok, é muito válido. Mas o que você está fazendo para realmente construir saúde? Vai fazer hemograma todo mês, vai fazer vários ultrassons, vai fazer mamografia, vai fazer toque na próstata. Isso não está te prevenindo. Isso tem que ficar muito claro, porque tem uma distorção. Sim. Que as pessoas não entendem dessa forma. Já mudou a minha cabeça. Tomara que tenha mudado de quem está assistindo. Existe aqui um ruído ali, né? Sim. Das pessoas confundirem. Sim. Isso. Muito bom. Né? E outra coisa que gera muita confusão é essa questão das doenças familiares. A questão das doenças genéticas que eu falei. Então, você coloca culpa na genética, ou seja, na hipertensão do que a tua mãe tem, que o teu pai tem, que o diabetes que teu avô tem, que toda a tua família tem, que o câncer que todo mundo tem. E isso só representa 3 a 5%. Caramba! 3 só a 5%. Isso? 95% é o ambiente, é a epigenética. Uau! Isso eu não sabia. Então, isso é muito sério. Então, 5% é genética? Até 5%. Até 5% é genético. Então, aquela desculpa meio que não é mais forte essa desculpa.
Meu pai é assim, minha mãe é assim, meu avô é assim, tudo isso que é até 5. acontece quando você tem uma repetição de doenças familiares? A genética é muito parecida, ou seja, as mutações são muito parecidas, as receitas são parecidas e os hábitos também. Então, é a família que come demais, é a família que é estressada demais, todo mundo é sedentário demais. Então, é mais o costume da família Então, é do que a soma daquela genética com os hábitos que são nocivos. Aí, claro, você tá fazendo a receita. É uma replicação da mesma receita. Sabe aquela, esse aqui é o bolo que todo mundo sabe fazer? Esse aqui é o diabetes que todo mundo sabe fazer. Uau, muito bom isso. Muito bom isso. Né? Sabe então é aquela receita de família. É receita de família. É aquele prato da nona, aquela receita da vovó, né? A mãe sabe fazer, a filha sabe fazer, a neta sabe fazer, mas também sabe fazer o diabetes, que a vovó tinha, que a mamãe tem, eu também tenho. Olha. Né? Então, isso é um padrão de repetição que não precisa acontecer. O meu avô, faleceu em consequência de diabetes. Né? Quem tem diabetes é uma pessoa inflamada que acaba tendo problemas cardíacos. E foi isso que aconteceu. Ele era diabético, não tratava direito, infartou, morreu. E é um padrão que eu tenho também. Porque são mutações que eu tenho. Eu não vou ativar. Eu não vou repetir. Eu me nego, já é uma escolha. Que minha mãe também já criou essa consciência. Então, minha mãe não é hipertensa, minha mãe não é diabética e nem será. Né? E esse é o processo. A gente não precisa repetir. Olha, sabe o que eu vou dizer, doutora Sayuri? Que a gente podia criar um quadro, inclusive, nas suas redes sociais, falando sobre isso. Sabe aquele bolo que a sua avó sabe fazer? Sabe aquela obesidade que a sua família é muito boa em fazer aquela receita? Então você não precisa repetir. Sabe? Porque realmente é uma maneira bem diferente de olhar para tudo isso. Porque senão a gente entra no... Sei lá, cada um vai olhar com uma palavra, mas essa explicação para mim ficou muito clara. Então aqui a gente faz, sei lá, o almoço de domingo nesse formato. E aí a gente faz até hoje. Né? Sei lá, a gente tá olhando esses programas, sei lá, um bem famoso no Brasil, MasterChef. Ele vai lá e comenta, né? Minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim, e a gente fazia assim. E normalmente você faz bem feito aquela repetição que você aprendeu na sua família. Só que você também faz essa repetição pro bom e pro ruim. E pro ruim. E aí, sabe, igual você falou, aquela doença que a minha família se dá muito bem com ela, então também estou me dando muito bem. E como que eu faço para repetir, para morrer assim? Você pode repetir. E se eu não quiser morrer assim, se eu não quiser ter uma vida com pouca saúde assim, eu vou para um outro caminho. Então tá. Então eu vou para um outro caminho fazer esse processo. Então assim, ó, tá aqui o desafio, tá? Eu acho que a gente tem que montar um quadro falando sobre isso, sobre as receitas. Isso é bom, isso sabe? É muito bom. Porque acho que vai bater mais. Porque é uma analogia bem interessante e que tá acontecendo demais. As pessoas estão replicando essas receitas ruins, sim, isso. As receitas familiares ruins. Então a gente tem que pegar a coisa boa e deixar as coisas ruins para trás. E é bem, eu acho que isso é muito poderoso. E quando uma pessoa tem essa bagagem de doenças familiares muito forte, e eu converso sobre isso, normalmente as pessoas ficam aliviadas. Porque elas vêm comigo trazendo as doenças familiares como uma sentença, né? Sim. Como eu falei, não é uma sentença, é uma tendência. E quando as pessoas descobrem que não é uma sentença, é muito alívio. Só que você também não vai ficar lá deitado no sofá. Isso. Você tem que fazer o caminho diferente. O caminho diferente são as escolhas inteligentes para construir saúde. Deixa eu fazer uma pergunta, agora que a gente já tá mais ou menos aí uns 40 minutos de podcast. E aí, quando a gente chega no 40, sempre toca um alarme aqui pra mim. Tá na hora da gente começar a ir para um caminho de finalização. Sendo assim, o que eu quero te perguntar? Teve a tua transição de carreira a partir de uma expansão da consciência, entender que a gente pode contribuir muito mais para a vida das pessoas terem mais saúde, mais potência, mais resultado. Com tudo isso, todas as áreas melhoram. Melhora minha saúde, minha disposição, minha energia, melhora o meu dinheiro, meu relacionamento amoroso, meus contratos com meus clientes, minha entrega, melhora tudo. Pensando nisso, quais são as principais dores ou queixas que chegam para ti? Doutora Sayuri, olha, eu tô... Tarará, tarará, tarará. Quais são as, 1, 2, 3, 4 dores mais comuns
Olha, top one disparado é falta de energia. Eu vejo que as pessoas estão muito cansadas. É uma queixa que se repete, independente se o cliente tem 30 ou se tem 70 anos, as pessoas estão cansadas. Essa é a queixa principal. Seguido de problemas para dormir. As pessoas estão dormindo pior, Sim. né? E essa até já combina, porque se eu durmo mal, eu tenho menos energia. Então, você começa a entender de onde vem isso. Né? Isso é geral. As mulheres estão menstruando mal. As mulheres, eu até falo, até brinco falando que as mulheres estão ficando monstruadas, não menstruadas, né? Todo mês, é um sofrimento, é uma dor muito grande, né? Então, além da falta de energia, o sono ruim, a menstruação ruim, aí isso vai se manifestar na questão metabólica. Então, é excesso de gordura, pouca massa muscular e essa insatisfação com a resposta física. Então, acho que disparado são essas 4. Tem gente que tem as 4, tem gente que tem uma ou outra, né? Mas, com certeza, essas são as principais. E se a gente pensar, como que é a gente olhar para essa transformação, então? Porque essa pessoa chegou com essa dor, e se eu tivesse num tratamento tradicional, sei lá, talvez a gente fosse falar, dorme mais cedo e injeta testosterona. Tô resumindo aqui muito, né? Mas como que numa visão integrativa, é claro que se você escutou o podcast até aqui, mais ou menos você já sabe a resposta, mas como que a gente constrói esse passo a passo de uma transformação dessa pessoa que tá aqui hoje estressada, cansada, a pessoa tá, sabe, exausta nesse processo, porque tá, às vezes já tá com muita ansiedade, às vezes tá com depressão, às vezes simplesmente a pessoa tá esgotada. E eu escuto muito isso, né? Que as pessoas andam esgotadas. Uhum. E ela chegou na frente da doutora Sayuri. Que bom, que sorte a dela, que sorte a minha, né? Também, que sou teu paciente. Essa pessoa agora tem uma nova disposição, uma nova energia. Tá? Como que vai ser essa transformação, né? Não essa mágica, mas como que vai ser essa construção de sair desse esgotamento para uma vida mais poderosa, de mais energia? O resumo, porque senão vai ficar muito longa, eu tenho que deixar ir o que me faz mal, né? Então, se você quer se curar da sua dor, você tem que abrir mão do que te faz mal. Então, isso é o principal. Então, nós vamos esvaziar o máximo o que faz mal e colocar as coisas boas. Coisas que estão faltando, coisas que realmente eu preciso. Então, esse movimento, tira o que é ruim e deixa entrar o que faz bom. Como é que eu faço isso? Aí eu vou trabalhar muito com os processos de desintoxicação para tirar o que faz mal. Dentro da parte física, entra alimentos, metais, parasitas, nosso mundo digital. Então, eu sempre vou orientar como que a pessoa, de forma personalizada, vai fazer esses processos de limpeza da parte física. E a parte emocional, daí eu já encaminho, dependendo da pessoa, claro, normalmente precisa sim fazer terapia. Precisa lidar melhor com emoções, sentimentos, traumas, coisas que não foram bem ajustadas, bem resolvidas. Então, quando eu deixo ir o que me faz mal, seja uma raiva, uma mágoa, as minhas tristezas muito grandes, alimentos, eu desapego e aí eu vejo carências. Então, tá com carência de hormônio, tá com carência de vitaminas, tá com carência de minerais, o que tem que comer, que combustível é melhor para você? E aí você coloca para dentro. E aí isso tem um equilíbrio que vai resultar na energia melhor, no sono melhor, num período menstrual tranquilo, numa qualidade de sono boa. Ou seja, eu tenho um corpo totalmente em harmonia. Eu não sei se foi tão resumido assim, mas é basicamente isso. Abrir mão do que faz mal, e aí isso é bem particular de cada pessoa, por isso existe como descobrir o que está atrapalhando cada um e o que está faltando em cada um. Então, isso que tem que ser feito. Eu gostei do abrir mão do que faz mal, porque é uma resposta fácil, porém precisa de consciência. Não pode ser mimado. Isso, não Não pode ser mimado. mimado. Então, eu tenho que saber que eu preciso, sim, parar de ficar assistindo o TikTok meia-noite, ao invés de estar aproveitando o melhor horário para estar dormindo. Exatamente. Né? Então, mas eu gosto disso. Não é gostar. Eu não estou falando com uma criança, estou falando com um adulto de 30, de 40, de 50 anos que tem o poder de mudar a sua rotina, os seus hábitos.
né? Mas claro, isso conduzido por um médico competente, que vai te dar orientação, esse processo pode se tornar melhor, né? Esse caminho pode se tornar um pouquinho mais fácil. Não que seja Sim, sim. totalmente fácil, né? Porque assim, a gente só tende a fazer o que a gente gosta, mas nem sempre o que a gente gosta é bom. Então tem que dar aquela dividida. Eu vou fazer o que eu gosto, mas eu também tenho que fazer o que eu preciso. Isso. E aí esse equilíbrio entre eu fazer o que eu gosto e fazer o que eu preciso vai me dar qualidade de vida. Eu não preciso levar uma vida assim, né? Onde eu só faço o que a Sayuri falou, eu só Isso. faço o que... Não Nossa, precisa de eu tenho que extremidades, né? andar no trilho ali, né? Sim. Nunca mais eu vou comer um brigadeiro. Nunca mais eu vou... Nunca, né? Então, assim, não posso ir pra uma festa, porque ela me falou que tem que dormir até 10 horas Sim. Aí da nunca noite. vai. Então, não é assim, mas é esse equilíbrio. Faço o que eu Sim. gosto, faço o que eu preciso, faço o que eu gosto, faço o que eu preciso. E um aluno, para tirar nota, um aluno para passar de ano, ele não precisa tirar 10, 10, 10, 10, 10, 10. Uau, Ele tem gostei que ter uma disso. média, né? A Aham. média 7, sei lá. Isso. Né? Então, tem que ter Muito uma bom isso. média. Se eu tenho uma média 7, eu passo de ano. Ou seja, se eu levo uma vida que eu faço escolhas legais e algumas não tão legais, mas eu tô ali equilibrado, eu passo de ano. Eu tô prevenindo, né? Muito Agora, bom se eu isso. escolho 100% só de coisas só que eu gosto, mas que são nocivas, o que você gosta? Eu gosto mesmo de beber e comer tudo que aparece na minha frente. Não vai ser legal, né? Não vai ser. Espera o dia. Eu, por exemplo, adoro tomar um vinho. Eu não tomo todos os dias vinho, mesmo adorando. Eu espero uma sexta-feira, valorizar aquele momento, sabe? Saborear aquele momento. Sim, Tomo uma taça, 2 taças, tá ali. É isso, né? é isso. Todas as vezes eu sou consciente assim? Não. De vez em quando eu erro. Né? Eu dou uma ultrapassada. Mas foi o que tu falou. A gente não Mas precisa lembra ser que nota 10 em tem uma tudo. média. Exato, tem uma média. Então, na maioria das vezes, a gente acerta. Legal. Então, esse acho que é um despertar importante pra gente. E isso também tira um peso que tu falou. Tira um peso, porque eu Tira falo, um gente, peso. a vida não vai ficar preto e branca depois do nosso atendimento. Isso. É uma média, não precisa ser radical. Eu não sou radical. Eu não sou radical. Sim. Eu não prego isso pra ninguém. Eu não quero ser isso e não quero que você faça isso, porque isso também não vai te trazer saúde emocional, vai te deixar triste. Sim. Mas tem que ter um equilíbrio. Vamos lá. E para as pessoas que estão nos assistindo agora, no YouTube, no Spotify, ou às vezes até nas redes sociais, provavelmente você que está buscando mais saúde, mais disposição, mais energia, tudo isso vai contribuir de maneira muito positiva praticamente todas as áreas da tua vida. Eu quero saber se a doutora Sayuri consegue atender essas pessoas que estão nos assistindo, quem sabe, sei lá, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Florianópolis, de Boa Vista, de Manaus. Como que essas pessoas poderiam ter acesso a um tratamento desse de qualidade, uma orientação de qualidade de uma médica tão experiente, tão competente, assim como tem me ajudado e ajudado tantas pessoas em tantos lugares diferentes, como que elas poderiam estar tendo acesso a essa vida mais poderosa, com mais energia, uma vida mais feliz? Então, o atendimento online, ele é totalmente possível hoje com nossas tecnologias, mas principalmente, além dos exames laboratoriais que todo mundo já fez um dia na vida, que são os exames de sangue, a pessoa manda para mim, né, eu recebo fiozinhos de cabelo de vários lugares do Brasil, e com esses fios eu consigo fazer um teste de biocompatibilidade, o que combina com a biologia do dono daquele cabelo. E aí eu consigo identificar o que você deve consumir, o que você não deve consumir, que suplementos, que alimentos, o que é bom, o que não é. Então, traz essa Personalização? personalização. Fica personalizado. Sim. Aí fica um teste personalizado, que daí eu vou somar com os resultados do exame de sangue e a gente combina uma conversa online para daí ter a consulta, né? Então é assim Sim. que funciona o Então, atendimento à distância. É possível. É possível, fazer possível essa sem consulta perder online. qualidade. Sim. Porque só com os exames fica ainda muito vago. Mas Sim. quando a gente usa o teste de biorressonância ou biocompatibilidade, aí a gente consegue realmente tocar ali num lugar muito importante, que é o que combina com cada pessoa. E cada pessoa é única, então a necessidade de um
é diferente do outro. Sim. O que é bom para um não é bom para o outro, e por aí vai. E como que a pessoa consegue te encontrar para te dar um oi, para conseguir agendar uma sessão com você? Uma consulta. Dá para me encontrar no Instagram, Que é? dra.sayuritikawa. Facilita. O Mac vai colocar na tela, então vai facilitar Eu acho a que vida vai de estar vocês. escrito por aqui. Ah, mas para quem tiver no Spotify, daí como é que escreve? Porque eles não vão assistir na tela. dra.sayuritiKawa. É isso aí. dra.sayuritikawa. E daí lá eu consigo passar mais informações e ter um contato melhor. Sim. E se você tá achando mais fácil entrar no meu Instagram, @eduardoarrudaoficial, me manda um oi e fala assim, acabei de assistir ou escutar o podcast de vocês, adorei e também quero melhorar minha saúde, né? Passa o contato da doutora Sayuri que a gente vai passar o contato para vocês também, para que possam ter mais saúde, mais disposição, mais energia, mais felicidade. É tudo isso que eu tenho encontrado na minha vida depois que encontrei a doutora Sayuri e percebo ela fazendo isso também com todos os seus pacientes, né? Às vezes eu tenho a sorte de estar no presencial, mas muitas vezes a gente faz o acompanhamento à distância, no online e que mantém a mesma qualidade. Então, é isso que eu percebo que a tecnologia tem nos facilitado também. Porque senão, imagina quanta coisa boa que, sei lá, um filme maravilhoso ou um processo maravilhoso que a gente conhece que está só à distância, está lá do outro lado do mundo. Mas a tecnologia nos permite a gente se aproximar e se conectar. Se você está perto, está em Florianópolis, se você está em Lages, se você está em Boa Vista, dependendo da cidade, a gente, né, doutora, ainda Sim, tem eu consigo fazer presencial. algumas possibilidades presenciais. Mas para todas as pessoas, né, a gente consegue fazer no digital, é isso? É isso. E para mim é uma grande alegria proporcionar, né, mais qualidade de vida e principalmente mais alegria para a vida das pessoas. Que bom. Fico bem feliz. Então, quero agradecer muito a participação. Vou devolver a palavra ainda para a doutora Sayuri para dar o teu último recado. Aquilo que tu sentiu no coração de falar para quem está aqui nos assistindo, nos vendo. E dizer que é uma honra a gente estar completando esse episódio número 20 aqui no podcast, onde a gente leva propósito, prosperidade, sim, mas saúde, porque prosperidade e propósito estão ligados à saúde. Então, é uma honra tê-la aqui mais uma vez, né? A gente aqui em conjunto no podcast é a primeira vez, mas que a gente possa fazer, inclusive, mais episódios, né? Dependendo do que o pessoal comentar e mandar aqui pra gente, para ajudar mais pessoas com o teu conteúdo. Então, devolvo a palavra pro teu recado final aí pro pessoal também. Eu agradeço o convite, é muito bom falar sobre isso. Eu realmente sou apaixonada por esses temas. E eu gostaria de deixar um recado, que se você tem alguma dor, algum incômodo, que você não só pode, mas você merece se livrar disso daí. E existem muitas coisas à sua disposição para te ajudar. Mas se você não achar que merece, nada vai acontecer. Muito bom. Esse foi o nosso episódio número 20 do podcast Propósito com a doutora Sayuri. Bora lá. Segue a gente, comenta, compartilha para uma vida mais saudável. Obrigado!